Olá, qual é a importância do jejum? E qual é o tipo de jejum mais importante para Deus? Essas são algumas das perguntas que eu vou responder agora nesse vídeo. Participe agora da mentoria de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, vagas limitadas. Antes eu quero pedir a você que não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com outras pessoas, para que mais pessoas conheçam esse material. E assim o YouTube compreenda a relevância desse vídeo e mande para mais pessoas, tá ok? Bom, em primeiro lugar, eu vou pegar aqui uma definição de jejum do dicionário bíblico, dicionário Vini, tá bom? E aqui é dito o seguinte, que obviamente o termo é um tanto substantivo quanto pode aparecer numa forma de verbo, né, de ação. E o termo grego nesteia significa abstinência, tá? E portanto, jejum é uma abstinência de alimentos. Na Bíblia, ele pode ocorrer de forma voluntária ou involuntária em situações emergenciais. Nós vamos tratar aqui do jejum de forma voluntária, aquele pelo qual a pessoa se abstém de alimentos de forma voluntária. Como que isso ocorria na Bíblia, para que ocorria e quais são os benefícios que um jejum pode trazer à nossa vida espiritual, bem como à nossa saúde física? Eu vou pegar aqui alguns detalhes agora de outro dicionário bíblico, tá? O dicionário bíblico Adventista do Sétimo Dia, material de extrema qualidade e que vai nos ajudar também aqui nessa resposta. Bom, em primeiro lugar, o jejum, né? Ele se refere a uma abstinência de alimentos com propósitos religiosos, tá? E como que ele era feito nos tempos bíblicos? Bom, em primeiro lugar, o dicionário bíblico, né, adventista, diz que nos relatos do Antigo Testamento não há ordens divinas exigindo a abstinência de alimento como uma questão de obrigação religiosa, exceto no chamado dia da expiação, que era um dia da purificação do santuário celestial e também do povo, obviamente, e ocorria uma vez ao ano. Tá? Isso de acordo com Levítico 16, versos 30 e 31, e Atos 27, verso 9. Tá? Entretanto, né, mesmo Deus exigindo esse jejum espiritual apenas no dia da expiação, tá? Há vários exemplos de jejuns voluntários introduzidos no Antigo Testamento ali com motivos religiosos, o que demonstra que mesmo não sendo uma ordem divina, é aprovado por Deus. Tá ok? O jejum é aprovado por Deus e tem uma importância. E aí, o jejum ele refletia um espírito, né, uma atitude, uma postura de abnegação e de humildade diante de Deus. E algumas vezes também refletia o arrependimento pelo pecado. A pessoa também jejuava quando queria demonstrar a Deus que Ele, o pão da vida, diríamos assim, é mais importante que o alimento físico. E que, portanto, essa pessoa queria ter uma consagração, uma comunhão mais profunda com o pão espiritual que é Deus do que com o pão físico, diríamos assim. Então o jejum não deixa também de ser uma demonstração de fé na provisão e na manutenção que Deus faz em relação à nossa vida. Tá? Na Bíblia, percebemos algumas coisas importantes sobre o jejum. Primeiro, os israelitas jejuaram depois de um assassinato dos benjamitas. Você pode ler isso em Juízes 20 e 26.
jejuaram novamente pelo arrependimento, por terem praticado a idolatria. Eles fizeram isso quando pediram a Deus que os livrassem dos filisteus. Pode ler isso em 1 Samuel 7, verso 6. Então veja, aqui por um motivo de luto, por um motivo de arrependimento. Você já vai aprendendo aqui, né, no Antigo Testamento, na Bíblia, como os motivos pelos quais se pode jejuar. Tá? Os homens de Jades de Gileade jejuaram depois de enterrarem Saul e os filhos dele, como uma demonstração de tristeza pela derrota deles e do povo de Israel. Você pode ler isso em 1 Samuel 31, 13. Depois os servos de Davi também fizeram a mesma coisa quando receberam a notícia da morte de Saul. Você pode ler em 2 Samuel 1, 12. Tá? Davi também jejuou enquanto pedia perante Deus pela vida do filho recém-nascido que ele teve com Batseba. Então ele jejuou pela vida, pela recuperação daquele filho, de acordo com 2 Samuel 12, 21 a 23. Daniel jejuou quando intercedeu perante Deus pelo fim do cativeiro do povo de Israel. Você pode ler isso em Daniel 9, 3. Esdras e o grupo de exilados, né, que estavam com ele, que retornaram, eles jejuaram enquanto oravam pela proteção divina na viagem de volta para Jerusalém, quando eles saíram de Babilônia. Você pode ler isso em Esdras 8, 23. Neemias se absteve também de alimentos ao ouvir a grande aflição e reprovação sofrida pelos exilados que retornaram a Jerusalém, de acordo com Neemias 1:4. E Esther também jejuou antes de interceder diante do rei Assuero por seu povo, de acordo com Esther 4:16, e convidou os judeus a fazerem a mesma coisa. Tá? E aí, nós aprendemos também, aqui entre outras coisas, eu não vou ler, né, todas as explicações sobre o jejum no dicionário, mas, por exemplo, Moisés em Êxodo 34, 28 e Jesus em Mateus capítulo 4, 2, eles jejuaram por 40 dias em circunstâncias em que o alimento não estava disponível, e judeus piedosos, de acordo com Lucas 18, 12, eles jejuavam pelo menos 2 vezes por semana. Jesus, ele não foi contra esta prática, mas também ele não adotou essa prática de jejuar 2 vezes por semana, tá? Até houve um momento, uma reclamação por parte de alguns judeus pelo fato de Jesus não ensinar o jejum da mesma forma que praticavam os discípulos de João Batista. E olha o que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 9. Vamos ler dos versos 14 até o 15, tá? Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós e os fariseus? Lembra-se de Lucas, que eu mencionei, Lucas 18, 12, né? Tinha-se o costume de jejuar pelo menos 2 vezes por semana. Jesus foi contra isso? Não, mas também não colocou o seu aval nisso, tá? Ele entendeu que era importante, mas não era vital. E aí Jesus diz no verso 15, Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? O noivo era Cristo, não é? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Veja, Jesus não foi contra o jejum praticado pelos judeus piedosos e discípulos de João Batista, mas ele foi contra uma postura extrema em relação ao assunto. Jesus falou: eu sou o noivo da festa, estou com os meus convidados, que são os meus discípulos. Por que eles vão jejuar durante a festa do casamento em que eu estou com eles? Agora, quando eu for tirado deles, quando eu morrer, depois ressuscitar e ir para o céu, aí eles terão motivos para jejuar, mas por enquanto não vou insistir com eles, iríamos assim, para seguir essa prática que você segue, mesmo não sendo uma prática errada, sendo louvável, mas ela não é vital no estabelecimento do meu reino. No Novo Testamento, nós também vemos outros exemplos de jejuns, né? Entre outros,
que há aqui, os líderes de Antioquia, da igreja em Antioquia, eles jejuaram antes de ordenar Paulo ao ministério evangélico, de acordo com Atos capítulo 13, versos 2 e 3. E há outros aqui exemplos de jejuns, tá bom? Também no Novo Testamento. Agora, uma coisa importante, e aí eu já estou indo para a parte final em que eu vou explicar qual é o jejum mais importante para Deus. Veja, considerando esses exemplos de jejuns, e considerando que na Bíblia havia momentos em que jejuava-se o dia inteiro, outros textos da Bíblia não estabelecem isso, e Jesus jejuou 40 dias, assim como Moisés. Você tem que ter em mente que o jejum, ele não deve ser um meio de você barganhar as coisas com Deus, mas deve ser uma expressão da sua fé, de que Deus é o mantenedor da sua vida e de que você quer muito alguma coisa. Não para você comprar Deus, mas você demonstrar a sua fé. E considerando que a Bíblia não estabelece, jejue tantas horas ou tantos dias, isso é uma coisa particular, com exceção ali do dia da expiação, não é? Você precisa jejuar de acordo tanto com a sua fé quanto com sua capacidade física. Tá? Então há pessoas que vão aguentar jejuarem por 24 horas ou mais. Tá? Outras pessoas não. Uma pessoa, por exemplo, que tem úlcera, gastrite, ela não pode ficar em jejum por muito tempo, porque senão o ácido estomacal vai queimar ainda muito mais, né? O seu esôfago e as paredes intestinais ali. Então você tem que ter cuidado. A pessoa diabética também tem que ter muito cuidado. Então você que tem alguma enfermidade ou um organismo mais sensível, você tem que jejuar de acordo com a sua capacidade, porque para Deus o que importa, olha que interessante, não é você estar demonstrando para os outros que jejua, ou que você, não é importante você jejuar como todo mundo, mas é você jejuar com o propósito correto. E qual é o propósito correto? Vamos deixar que Cristo nos responda. Qual é a forma correta também de jejuar? Vamos ler aqui Mateus capítulo 6, versos 16 a 18. Ó. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu pai que observa em segredo os recompensará. Então veja, Deus, ele vê com carinho essa demonstração de fé, ou de arrependimento, ou de que você quer muito uma coisa. Mas isso aí não deve ser feito para aparecer. Você tem que lavar o rosto, pentear o cabelo, não demonstrar para os seres humanos que você está jejuando, mas para Deus. Se as pessoas ficarem sabendo, tudo bem. Às vezes pode ter um jejum em congregação, como este que a Igreja Adventista, o sétimo dia, está promovendo, né? Os 10 dias de oração e depois um dia de jejum e oração. Isso é muito bom, isso é muito bonito. Esse é um caso especial. Agora, no seu jejum particular, não fique querendo aparecer, desfigurado, cansado, morrendo de fome, só para demonstrar para os outros que você está jejuando. Jesus não é a favor desse tipo de jejum. Ele considera isso uma hipocrisia. Então ele diz assim, jejue sim, mas cuide da sua aparência, para que apenas Deus saiba que você está jejuando. E ele, diz aqui, e seu pai, que observa em segredo, os recompensará. E além de ser uma demonstração de fé, de arrependimento, de consagração a Deus, de fé de que Ele é o seu mantenedor, acima do pão físico e de que você quer se consagrar totalmente a Ele, você tem que lembrar que o jejum não é uma forma de barganhar com Deus. E aí aqui no dicionário bíblico adventista, do sétimo dia, na página 689, neste verbete sobre o jejum, tem uma citação muito interessante. Ó. Afligir o corpo por causa do pecado da alma é fugir da questão e perder a verdadeira natureza do arrependimento, já que
pecado é uma doença da alma e não do corpo, ou seja, uma doença que envolve todo o ser, interna e externamente. Então use o jejum para se consagrar a Deus, mas e para demonstrar um arrependimento, mas não como uma forma de, com isso, você tirar o pecado da sua vida. Não. Isso é um processo que leva a vida toda e que só na glorificação será retirado mesmo, tá? Então você tem que jejuar pensando nisso, ó. O principal objetivo do jejum, não é? A ser alcançado com o jejum é uma mente clara. O que implica a abstinência completa ou parcial de alimento. Algumas pessoas vão usar só frutas, outras vão usar só água, outros água e fruta, depende de cada pessoa, tá? E aí diz assim, ó, abstinência completa ou parcial de alimento, habilitando a pessoa a perceber com mais distinção a vontade de Deus. Olha que interessante, aqui quando menciona a mente mais clara, por que o objetivo do jejum também tem isso? Né? Em especial isso, na verdade. Porque quando você jejua, o seu organismo não está envolvido com o processo digestivo. Nem o cérebro, obviamente, nem o seu intestino. Então mais sangue vai circular na mente. Porque o organismo, o sistema digestivo está num processo de descanso, o cérebro não vai, diríamos, dividir as suas atenções, aí você fica com a mente mais clara. E com esta mente mais clara você consegue refletir ainda mais nas coisas espirituais, discernir a vontade de Deus quando for tomar decisões. Então veja, o jejum tem um benefício espiritual, mas também tem um benefício para a saúde. Porque quando você descansa o sistema digestivo, né, a sua mente fica mais clara. E você dá um descanso para o corpo, para ele não ficar apenas ali trabalhando no processo de digestão. Pode contribuir para um emagrecimento saudável, tá? Mas desde que você não foque simplesmente em conquistar alguma coisa, mas demonstrar a sua fé em Deus. E para finalizar, sabe qual é o jejum mais importante? Eu não estou dizendo que esse não é importante, tá ok? Mas o jejum que mais interessa a Deus é o de Isaías capítulo 58. Eu recomendo que você leia este capítulo hoje e reflita nele. Aqui fala de um jejum de uma natureza mais espiritual ainda, mais profunda, porque o outro também é de natureza espiritual, mas aqui fala de um jejum de natureza ainda mais, de algo mais profundo, que é o jejum no qual nos abstemos do mal e deixamos de fazer a maldade para os outros. É o jejum em que não nos abstemos apenas do alimento físico, mas nos abstemos da maldade. Eu vou ler aqui para você alguns versos que mostram nesse contexto que Deus não estava contente com o povo de Israel, porque eles praticavam um jejum simplesmente de forma exterior, mas o interior não pertencia a Deus. Eles se abstinham de alimentos, mas não se abstinham do mal. Não se abstiveram do mal. E aí Isaías 58, vou ler aqui para você a partir do versículo 3, mas eu peço para você insistentemente, leia todo o capítulo 58, para você aprender sobre esse jejum espiritual. E a partir do verso 3 lemos assim: dizem, jejuamos diante de ti, por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer o porquê. Eu respondo, e aí Deus responde. É porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais. Curvam a cabeça como junco ao vento, aquela planta, não é? Vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas em sinal de humilhação e arrependimento. É isso que chamam de jejum? Aqui é Deus dizendo. Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? E aí vem aqui, ó. Este, verso 6, é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos,
Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Não se escondam dos que carecem de ajuda. Então sua luz virá como o amanhecer, e suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão e o Senhor responderá: aqui estou, ele dirá. Removam o jugo pesado da opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. Vou ler aqui até o verso 10. Esse é o jejum que Deus mais quer. O outro também é muito importante, a abstinência do alimento físico, pelos motivos que eu apresentei. Mas este é o mais importante. É o jejum em que você se abstém de fazer o mal para o próximo, de fazer fofoca, se abstém de ficar brigando com os outros, né? Ao invés de fazer comentários, boatos maldosos, você ajuda aos famintos, aos necessitados, né? Você faz o bem pelas pessoas. Esse é o jejum que vai trazer grandes bênçãos para o povo de Deus. E como parte desse jejum, Deus quer também que você se abstenha de fazer só o que você quer durante a semana. Deus quer que você também tenha um jejum espiritual em que você faça coisas diferentes num dia diferente. Isso está no mesmo contexto de Isaías 58, que é obviamente os versos 13 e 14. Deus quer que você se abstenha também de trabalhar em todos os dias da semana e dedique um dia exclusivamente para Deus e para o seu reino. Isso está nos versos seguintes. Guardem o sábado como dia santo. Não usem esse dia para cuidar dos seus interesses. Cuidar dos interesses aqui do sábado era colocar pessoas para trabalharem para eles no dia do Senhor. Olha que coisa curiosa. Não adianta você guardar o sábado e fazer pessoas trabalharem para você na sua empresa ou qualquer outra coisa, tá? Desfrutem o sábado e falem dele com prazer, como o dia santo do Senhor. Veja, o sábado tem que ser um dia de desfrutar, um dia alegre, agradável, tá? Honre o sábado com tudo o que fizerem nesse dia, porque o sábado é um memorial do Deus Criador, de acordo com Gênesis 2, 2 e 3 e Êxodo 28 a 11, né? Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Isso é uma coisa que devemos nos policiarmos mais. Não deveríamos ficar falando de coisas seculares no sábado. E eu dou essa mensagem para mim mesmo, muitas vezes eu erro nisso. Devemos acostumar a falarmos de coisas espirituais. Então, ou seja, se fizermos isso, além daquele jejum espiritual, se nos abstermos não apenas da maldade, mas nos abstermos também de fazermos trabalhos todos os dias e separarmos um dia para Deus, para o próximo, para a família, né? Então o Senhor será a sua alegria. Grande honra lhes darei, e o sustentarei com a propriedade que prometi a seu antepassado Jacó. Isso aqui é uma promessa de prosperidade. Eu, o Senhor, falei. Eu espero de coração que nós pratiquemos o jejum, mas que não nos esqueçamos de que o jejum mais importante é o jejum de Isaías capítulo 58. Que Deus guarde a você e até o nosso próximo estudo. Participe agora da mentoria de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, vagas limitadas. Tudo bem? Eu me chamo Leandro Quadros, sou mestre em teologia e eu gostaria de convidar você a se inscrever na minha Masterclass de Interpretação Bíblica. Ali eu estou dando dicas da hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Eu estarei ensinando para você algumas das principais regras da interpretação do texto, os passos para o estudo da Bíblia, como se alimentar da palavra de Deus e as ferramentas para o estudo sério das Escrituras.
E no momento da sua inscrição você vai ganhar de presente um e-book que eu preparei com um pouco mais de 50 páginas, que vai ser o seu guia, vai lhe ajudar ao longo da sua jornada de estudo da Bíblia. Então quando você enxergar um botão, clica nele, matricule-se, vai ser uma honra para mim ter você como aluno, ter você como aluna.